Hoje você vai aprender. Hoje eu trago para vocês uma filmagem de uma criatura misteriosa que apareceu nas montanhas da China, que muitos achavam que era um mito, uma fábula do passado, um devaneio dos antigos, mas eu sempre defendi essa causa aqui, que os monstros do passado eles existiam e nos dias de hoje o que impede eles de existir é a nossa atmosfera. Quando você pega e você entende a história da humanidade, você sabe que existem ciclos, novos recomeços. A Terra, ela, de tempos em tempos, ocorre um reboot, um reset. E aí acontecem os resets menores a cada 300, 400, 500 anos. E ocorre os reboots, os resets maiores a cada 2000 anos. Isso está correlacionado ao campo eletromagnético da Terra, que em uma hora ele para e muda a sua polaridade. E com isso a atmosfera da Terra muda, a luz diurna muda, muitas coisas acabam mudando. Helena Blavatsky, que cultuava a nova era, defendia a hipótese que, após a inversão magnética, nós viveríamos na Era Dourada, na Golden Age, ou simplesmente na Era de Aquário, que nós estamos vivenciando hoje a Era de Peixes. E segundo ela, o céu iria ficar laranja devido a esse fenômeno, onde, mudando o campo magnético, a perspectiva visual muda. Nós teríamos um clima muito agradável, onde a temperatura não seria muito fria e não seria muito quente. Por exemplo, Groenlândia, por exemplo, Groenlândia, por exemplo, são lugares que não deveriam ter gelo, né? E isso em outra época. E aí, basicamente, algumas regiões como Canadá, os Estados Unidos, até mesmo no Alasca, não teriam neve, né? Na famosa Golden Age não tem neve, o clima é agradável para todos. Ao mesmo tempo que o clima é agradável para todos, tudo que se planta se dá, porque a terra fica muito fértil e você começa a ter abundância. O oxigênio ele muda, a composição atmosférica muda, e isso permite que aqueles monstros mitológicos que em outra época não existiu no passado e foram extintos possam voltar novamente. Lembrando que muitos desses monstros vivem no subsolo da Terra. São monstros que vivem mais de 1000 a 2000 anos de idade. Vivem no subsolo da Terra. Eu sei que o vídeo que eu vou mostrar, muitas vezes, pode parecer ficção. E de fato pode ser que seja. Mas isso não invalida todas as histórias do passado sobre monstros que existiam. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral, ele, para poder navegar pelo Brasil, ele usou o mapa de conselho do Marco Polo. Ele usou o mapa de Urbano Monte. Marco Polo escrevia rotas de navegação para você poder evitar os monstros. Se você acha que isso é um grande devaneio, se você não conhece o Marco Polo, foi um grande historiador, uma pessoa que descobriu assim, vamos chamar de as Américas. E no livro História de Colonização dos Portugueses do Brasil, um livro que tem quase 3000 páginas, e cada página é muito maior que uma página convencional. Você pode colocar aí pelo menos aí no volume tradicional uns 30 volumes. Lá tem algumas cartas de Marco Polo para você evitar algumas rotas, porque tinham monstros. Então, se você vê uma pessoa de importância como Marco Polo, Pedro Álvares Cabral, evitando monstros, né, a gente tem que levar em consideração essa perspectiva. Esse vídeo que eu vou rodar agora aconteceu numa montanha na China, num lugar isolado. E essa câmera que estava gravando ia fazer uma time-lapse da região, ok? Ia fazer uma time-lapse. E aí o cara foi lá, né, fez um acampamento ali perto e colocou ali a câmera para fazer um time-lapse, para poder mexer com algumas coisas. Só que a câmera registrou algo, né, inacreditável. Vamos acompanhar o vídeo para você ver. Olha só. Isso aqui parece muito um dragão, tá? Você vê assim, esse ser aí passando, né? E perceba que a coloração dele é uma coloração albina. Isso nos mostra que onde ele vive
é uma região que não tem luz. Provavelmente no subsolo da Terra. Provavelmente no subsolo da Terra. Vamos continuar. Então olha para você ver esses animais aí, ó, do passado. Ó. E aí eu preciso dizer uma coisa para vocês, tá? Isso aqui é exatamente a mesma coisa de um dragão que é representado pela cultura chinesa. A cultura chinesa é uma cultura milenar, não é nem ancestral, ela é milenar, com interferência da Mongólia, com interferência da cultura budista. Agora, o interessante da cultura chinesa é que eles retratam o dragão como uma criatura sagrada. O dragão é algo sagrado para os chineses. Né? Tanto é que o calendário deles é baseado no calendário de eventos de um dragão lá. E por que essa adoração para o dragão se fosse algo imaginário? Você precisa lembrar que os animais, eles existem anjos com formato de animais no céu. Quando tu pega um querubim, você tem cabeça, são quatro cabeças: águia, touro, leão e humano, né? E as suas quatro asas. É mais ou menos dessa perspectiva que é representado um querube. Se você pega um serafim, seraf é serpente, né? E serafim é serpente alada. É uma serpente que voa pelos céus e ao mesmo tempo ela brilha. Esse é o serafim. Se você pegar Tronos, já é um tipo de anjo totalmente diferente do que a gente conhece. Engrenagens com vários olhos, parecendo algo como inteligência artificial. Parecendo, não estou dizendo que é. Então, assim, o mundo, até mesmo na conjuntura bíblica, isso aqui é explicado, né? Agora, evidentemente, eu não sou dono da verdade para poder afirmar para você que isso aqui não seja montagem, né? A gente tem que trabalhar com as duas hipóteses, ao mesmo tempo que possa ser uma montagem e ao mesmo tempo que possa ser real, tá? Já trouxe filmagens de esqueleto de dragões que apareceram no passado aqui no canal. Pode dar uma pesquisada. Veja o tipo de ser. Ah, mas por que um ser como esse aparece, né? Por que um ser como esse aparece aí nos dias de hoje, né? Porque nós estamos chegando próximo da inversão magnética. Então a atmosfera já não está tão áspera para eles. Existe um filme chamado Cloverfield Monstro. É uma trilogia. Cloverfield é uma trilogia. Mas eu acho interessante você assistir o filme Cloverfield, porque no filme eles usam um acelerador de partícula para poder avançar com a ciência. E aí, graças ao acelerador de partícula, eles conseguem é, grandes descobertas na área científica. E eles chegaram à conclusão que poderiam usar o acelerador de partícula como uma base energética. Né? E não foi feito só uma vez, foram feitas várias. Só que num determinado momento, né, desconhecendo a ciência por trás do universo, o acelerador de partículas, em algum momento, ele apresentou uma falha e ao invés de gerar energia, ele acabou abrindo um portal. Um portal que não se fechou. Portal que ficou assim, estagnado, parado e não se fechou. E a acelerador de partícula, ele é um portal maior do que um país. Ele contorna desde a França, a Suíça. Eu só não sei se pega Itália, mas eu sei que é entre França e Suíça. Então é um acelerador com quilômetros e quilômetros de extensão. E dali abriu-se um portal para uma outra dimensão. E os seres que estavam na outra dimensão decidiram vir para a nossa dimensão. E aí você vê monstros, leviatãs, tão grandes, mas tão grandes, que eles em pé ficam mais altos que as nuvens. E você vê monstros e monstros de todos os tipos. E ao mesmo tempo, esses monstros eles são imunes à bala. Imunes. Nem ponto .50 resolvia o caso. Então, no filme Cloverfield, eles utilizam o exército, mas não fazem nem cosquinha nesses monstros. E eles são aos bilhões, aos bilhões. E acabam desolando a Terra. É um filme que não tem nada de feliz, nenhum dos três filmes. Eu adianto pra você, não tem uma história feliz naquele filme. É tudo ruim do mesmo jeito. Todo mundo se estrepa no final. Mas nos mostra nitidamente o que aconteceria se a gente abrisse um portal. E aí a gente tem que parar para pensar o seguinte, né? O que é um portal? O portal é uma barreira, né?
Quando você tem a dimensão de... A próxima dimensão que antecede a nossa é a dimensão de Abaddon. Nós temos aqui duas dimensões que são espelhadas no planeta Terra. Nós temos a dimensão de Abaddon e nós temos a dimensão celestial. A dimensão celestial, os anjos, chamados tronos, que são muito mais poderosos do que Lúcifer, são anjos de alta hierarquia, são anjos que conseguem ver o passado, o presente e o futuro, que atravessam dimensões, criam e alteram portais. Esses são os anjos tronos, a alta hierarquia de Deus. Não existe nenhum relato nas quedas de anjos que já aconteceram na história da humanidade, não existe sequer um anjo que seja da classe de tronos que deserdou. Por quê? Porque o anjo tronos ele vê o futuro. Então ele sabe que se ele deserdar dos céus, ele sabe que vai vir a condenação para ele e que Deus está muito acima dele. Então os anjos, eles vendo o futuro, nenhum deles deserdou. Então a dimensão que sucede a nossa, no mundo, vamos chamar de mundo espiritual, mas são dimensões, é uma dimensão que ela é fiscalizada pelos tronos. Ou seja, não dá para você simplesmente abrir um portal e tentar entrar no céu. Não dá. Por quê? Porque nessa dimensão, os anjos, chamados tronos, tomam guarda. Agora, a dimensão de Abaddon, os anjos tronos não ficam dando guarda. Tá? Eles têm um papel fundamental na existência do ser humano, eles têm um papel fundamental na existência do universo, mas eles não ficam dando guarda na dimensão de Abaddon. Até porque é uma dimensão terrível, né? Que aquele cujo não alcançar a sua misericórdia divina, indo para esse lugar, vai ter preferido, é o lado das lamentações, vai ter preferido mudar de vida enquanto teve oportunidade. E aí abre-se um portal para esse lugar. E aí começam a vir todos os grandes monstros. O profeta Isaías mesmo disse: soltarei os giburins, e os homens desmaiarão de pavor. Olha o comprimento desse monstro. Olha o comprimento dele. Muitos podem dizer assim: ah, isso aí pode ser que seja uma montagem, Cara, eu francamente, eu não sou dono da verdade para dizer. Não tem como hoje eu provar a veracidade disso aqui para você. Hoje em dia nós temos tecnologia tão avançada que você consegue dizer para a inteligência, Parará-Pururu, coelhinho da Páscoa artificial, que você deseja que ela crie uma cena do Star Wars com você de protagonista. A própria inteligência artificial consegue fazer isso tão bem feito que assim, até mesmo a criação de novos animes agora, tudo vai ser baseado em inteligência artificial. Então, o que acontece é o seguinte: não tem como a gente saber mais o que é verdade e mentira, porque a tecnologia consegue criar algo tão bem feito que seja impalpável e invisível pra gente. Mas o que eu digo para você é o seguinte: não se é à toa, tá? E aqui tem algumas referências do budismo aqui. Não é à toa que animais como esses foram retratados, olha só para você ver, foram retratados aí em culturas passadas. Diferente de um ser humano que só vive 70, 80 anos, antes das revoluções magnéticas, as pessoas viviam 400 anos. E antes das revoluções magnéticas, as pessoas chegavam a viver mais de 1000 anos. Então, seres como esse, era habitual de se viver muito tempo. Então, o que pode acontecer é que eles podem entrar no estado de hibernação e estarem esperando para se despertarem, né? No Brasil não existe registro dessas cobras gigantonas, a não ser a anaconda, né? Mas desses dragões, mas existe registro de gigantes. Então, cada continente tem sua peculiaridade. Então é isso que eu trago para vocês. Olha que coisa curiosa aí. Olha só. Chega a ser algo inusitado, né? Se é verdade ou não, novamente eu deixo aqui meu parecer que eu não sei. Mas eu acredito. Eu acredito. De visto tudo aquilo que eu já vi, estudando tudo aquilo que eu já estudei, vendo que a história da humanidade é uma completa farsa e que tem muito mais, existe interferência alienígena, existe interferência de monstros, os padres no passado caçavam monstros. Conhecendo a história como eu conheço, um pequeno fragmento, uma pequena parcela da verdadeira história, eu digo para vocês que eu acredito fielmente que esse monstro existe. Fielmente. Inclusive, isso é retratado
até mesmo isso aqui é retratado até mesmo, ó, na cultura da China. Então os dragões eram assim, ó, né? Quem não lembra de Shenlong, né? Se você já assistiu Dragon Ball alguma vez na sua vida, você já viu Shenlong. Shenlong é abre aspas, um deus, mas para o chinês, Deus tem em todo lugar. Para o chinês, Deus não é uma divindade absoluta, mas sim algum ser celestial. É isso que é Deus para o chinês. Então, assim, você tem Deus para todo quanto é lá. Tem Deus da destruição, Deus da construção, Deus de não sei o quê. É uma porrada de deuses aí, tá? Assim como foi a cultura Grécia, da cultura da Grécia Antiga. Então, o dragão é um ser celestial que você realiza desejos, né? Mas é claro, ninguém conta a parte do sacrifício, né? Ninguém conta a parte que os dragões pedem sacrifícios. E aí, a retratação do anjo caído é uma retratação que ele é um serafim. Muitas pessoas afirmam que Lúcifer ele é um querubim, né? Eu até concordo que existem passagens bíblicas que falam que ele é um querubim. Mas existe um grande dragão vermelho que vai tentar desolar a terra. Ele é no Apocalipse e vai perseguir a mulher pelo deserto. Quem não lê essa parte lá no livro de Revelações? Então, o que eu penso muito é o seguinte, né? Que a classe de serafins, ela também deserdou dos céus. Os únicos anjos que não deserdaram do céu são aqueles que conseguem ver o passado, o presente e o futuro, que são os tronos. Até os santos sentinelas, que são verdadeiros anciões, são anjos de uma alta hierarquia, são anjos com mais de 3.000 metros de altura, são anjos assim, verdadeiros leviatãs, né? Além de serem grandes, são rápidos, são poderosos, têm um poder destrutivo e descomunal, não tem como imaginar o poder desses caras. Até os santos sentinelas, segundo pelo Monte Hermon, Armon, que em hebraico significa amaldiçoado, deserdaram dos céus para coabitarem com mulheres, segundo Gênesis 6. Então você imagina, se até os anjos tronos, que são muito mais poderosos do que os querubins, deserdaram dos céus, né, os serafins deserdaram dos céus, né, os querubins deserdaram dos céus, a pergunta que fica é o seguinte, meu irmão: os únicos que não deserdaram, que eu conheço, são os tronos. Um terço dos serafins deserdaram, um terço dos querubins deserdaram, um terço do céu deserdou. E aí simplesmente o que aconteceu foi que milhares e milhões, talvez bilhões desses seres ficaram atracados na Terra. Alguns estão presos, né? A gente sabe disso na segunda camada do céu, mas alguns deles estão vagando por aí. Então é o que eu falo para vocês, né? É por isso que a gente tem que tomar um cuidado assim, muito, muito, muito grande, tá? Então o que eu penso é que em Gênesis 6, no processo de hibridização, onde eles criaram seres híbridos, né, para assolarem a Terra, no processo de criação, eu acredito que eles tentaram replicar a divindade deles na Terra. Então, você vê homens com cabeça de águia e asas. É uma clara referência aos querubins. Aí você pega é, os réptil, parará, pururu, coelhinho da Páscoa, lianos, que são humanoides com escamas. É uns seres que parecem seres humanos, mas eles são répteis. Né? É uma clara dedução aos serafins. Eu acredito que os anjos que deserdaram da terra tentaram replicar a divindade do que tinham no céu, aqui na terra. E talvez eles queriam criar seres para lhes servir, como foram criados vários e outros, por exemplo, Grace, como esses marcianos, esses seres, todos eles foram criados para servir aos anjos caídos. E na tentativa de quê? De receber a adoração. E aí, o próprio Criador mesmo disse, né? Essas criaturas que foram criadas, né, em Gênesis 6 desolaram a terra. A maldade se multiplicou, a destruição, a ruína, de tal maneira que teve que se vir o dilúvio. Então, o dilúvio existe por conta deles. Então eu imagino que esses seres são, em algum momento, o processo de criação
de anjos caídos, tá? Eu penso nitidamente numa situação como essa. Mas é claro, você que vai decidir, né, o que é isso, né? Você que vai dar o seu parecer nessa história aí, tá bom? Quem quiser conhecer meu trabalho, o conteúdo prêmio, a semana que vem eu vou abrir as vagas. Vão ser apenas 20 vagas, ok? Então, se você quiser participar, vai ter links na descrição. Eu recomendo que você participe, tá? E vão ser só apenas 20 vagas e acabou. Então, assim, costuma lotar em 2, 3 dias no máximo, tá? E eu aviso essas vagas lá para o nosso veículo de comunicação oficial que está na descrição do vídeo. Então, se você tiver aprender sobre empreendedorismo, obter o meu contato pessoal, aprender por mais de 3 anos, né, o conhecimento que eu tenho para passar, bom, lá no conteúdo premium tem coisas que eu não posso nem dizer aqui, eu não posso nem falar aqui. Coisas que realmente vão fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Você confere na descrição do vídeo aí, tá? Vou ficando por aqui, fique na paz.